O oceano, um reino vasto e inexplorado que cobre a maior parte do nosso planeta. Embora tenhamos mapeado montanhas e desertos, as profundezas do oceano permanecem um mistério, escondendo criaturas que mal podemos conceber. Criaturas que desafiam a lógica, que botam medo até nos marinheiros mais experientes. Através dos séculos, marinheiros relatam encontros com monstros marinhos. Serão apenas lendas, frutos da imaginação a mil por causa do medo do desconhecido? Ou será que existe um fundo de verdade por trás desses contos? Hoje, vamos mergulhar de cabeça no reino das profundezas para investigar os 5 monstros marinhos mais aterrorizantes da história. Nosso primeiro monstro nos leva às águas cristalinas das Bahamas, um paraíso tropical que esconde um segredo sinistro. Nas profundezas desses mares, azul turquesa, esconde-se a Lusca, uma criatura tão aterrorizante quanto fascinante. Imagine um ser que mistura a fúria de um tubarão com a inteligência e a agilidade de uma lula gigante. Testemunhas descrevem a Lusca como uma criatura colossal, com tentáculos poderosos que podem esmagar barcos e arrastá-los para o abismo. Seu lar? Os misteriosos Blue Holes, cavernas submarinas que despencam a centenas de metros de profundidade. Mergulhadores experientes relatam ter sentido uma presença ameaçadora, uma sensação de que tem alguém de olho neles, algo colossal e invisível. Alguns até juram de pé junto que viram vultos gigantescos se mexendo nas profundezas. Mas as provas? Essas são mais difíceis de encontrar. Alguns pesquisadores acham que a Lusca pode ser uma lula colossal, um gigante das profundezas que pode chegar a mais de 14 metros de comprimento. Seriam essas marcas, encontradas perto das Bahamas, uma pista da fúria da Lusca? A resposta, meus amigos, ainda está escondida nas profundezas do oceano. Nossa expedição agora nos leva para as águas agitadas do Mediterrâneo e do Oriente Médio, casa de um dos monstros marinhos mais antigos e temidos da história, o Leviatã. Citado em textos antigos e escrituras sagradas, o Leviatã é descrito como uma cobra marinha colossal, capaz de criar ondas gigantescas e destruir navios com um único golpe de sua cauda poderosa. Imagine a fúria do oceano totalmente deslanchada, ondas que chegam no céu, ventos uivantes que rasgam as velas dos navios, e no meio da tempestade, um ser gigantesco emerge das profundezas. Alguns estudiosos acreditam que o mito do Leviatã pode ter surgido de avistamentos de criaturas marinhas de verdade, como baleias azuis ou até mesmo cardumes de peixes gigantes. Outros, porém, defendem que o Leviatã poderia ser um mosassauro, um réptil marinho pré-histórico que mandava nos oceanos na época dos dinossauros. Mesmo extintos há milhões de anos, fósseis de mosassauros, encontrados em vários cantos do mundo, provam o poder e a ferocidade desses predadores. As profundezas do oceano ainda escondem muitos segredos, e o Leviatã pode ser um deles. Se preparem para conhecer o Rei dos Mares, o predador supremo que dominou os oceanos por milhões de anos, o Megalodon. Este gigante pré-histórico é um dos maiores mistérios da vida marinha. Se os tubarões brancos de hoje já nos dão medo, o Megalodon era outra história. Uma força da natureza que fazia os oceanos tremerem na base. Imagine um predador tão poderoso que até os maiores animais marinhos fugiam dele. Imagine um tubarão colossal, com mais de 20 metros de comprimento, dentes serrilhados do tamanho da sua mão e uma mordida mais forte que a de um tiranossauro rex. Sua presença era tão imponente que poucos ousavam cruzar seu caminho. Esse era o Megalodon, o rei dos mares, que se alimentava de baleias pré-históricas e outros monstros marinhos. Sua dieta incluía criaturas que hoje só podemos imaginar. Por milhões de anos, o Megalodon reinou absoluto, mas há cerca de 3,6 milhões de anos, esse gigante sumiu dos registros fósseis.
O que teria causado seu desaparecimento ainda é um enigma. Histórias de pescadores e marinheiros do mundo todo sugerem que o megalodon pode não ter ido para a vala de vez. Relatos de encontros com criaturas gigantescas continuam a surgir. Contos de tubarões gigantescos, com mandíbulas que podem esmagar barcos de pesca, persistem até hoje, mantendo viva a lenda do megalodon. Será que esses relatos têm algum fundo de verdade? Apesar da comunidade científica torcer o nariz, a possibilidade de o megalodon ainda existir, escondido nas profundezas abissais dos oceanos, continua alimentando a imaginação e o medo. A verdade pode estar mais próxima do que pensamos. As lendas do Kraken ecoam há séculos nos mares gelados da Noruega, Islândia e Groenlândia, assustando gerações de marinheiros e inspirando escritores e artistas com suas histórias fascinantes e aterrorizantes. Mas e aí? O Kraken é só uma lenda, um mito criado para assustar os navegantes? Ou será que tem um pé na realidade por trás do mito, escondido nas profundezas do oceano? Imagine um polvo colossal, com tentáculos compridos como navios, capazes de agarrar embarcações inteiras e levá-las para o fundo do mar, desaparecendo sem deixar rastros. Durante muito tempo, o Kraken foi considerado uma criatura mitológica, invenção de marinheiros que tinham a imaginação fértil e gostavam de contar histórias fantásticas. No entanto, com o avanço da ciência e da exploração oceânica, estamos descobrindo que as profundezas escondem criaturas muito mais bizarras e assustadoras do que poderíamos imaginar. Em 2004, uma equipe de cientistas japoneses conseguiu filmar uma lula colossal, uma criatura real que pode ter mais de 15 metros de comprimento e pesar mais de 700 quilos, um verdadeiro gigante dos mares. Apesar de não haver provas de que lulas colossais ataquem navios, a descoberta dessa criatura mostra que a realidade pode ser tão incrível e assustadora quanto a ficção, desafiando nossas crenças. E se o Kraken for real? Será que estamos preparados para descobrir a verdade? A resposta, como sempre, está escondida no fundo do mar, esperando para ser revelada. Nossa última parada nessa aventura nos leva ao fim do mundo. Às águas geladas e sinistras do Oceano Antártico, lar de um dos monstros marinhos mais bizarros e perturbadores já avistados, o Ningen. Imagine um ser humanoide gigante, com a pele branca e lisa como neve, sem rosto definido, só 2 olhos negros e vazios que parecem enxergar sua alma. Essa é a descrição do Ningen, uma criatura que desafia a lógica e a biologia, e que tem intrigado pesquisadores e criptozoólogos no mundo inteiro. Os primeiros relatos do Ningen surgiram no final do século XX, quando tripulantes de navios japoneses e baleeiros disseram ter visto uma criatura humanoide gigante nadando nas águas geladas do Oceano Antártico. De acordo com os relatos, o Ningen pode chegar a 30 metros de comprimento, com membros longos e finos e uma cauda poderosa. Algumas testemunhas dizem que a criatura parece observá-los com curiosidade, enquanto outras contam que o Ningen se aproxima de embarcações e as segue por um tempão. Mesmo sem provas concretas da existência do Ningen, além de alguns vídeos e fotos borradas, o número crescente de avistamentos e a semelhança entre os relatos tem deixado a comunidade científica de orelha em pé. A verdade, como sempre, continua sendo um mistério. O Ningen permanece uma lenda fascinante, um enigma que talvez nunca seja completamente desvendado. Mas é essa incerteza que mantém viva a chama da curiosidade e da exploração. E assim termina nossa expedição pelas profundezas do oceano, um lugar que ainda guarda segredos e maravilhas que a gente nem faz ideia. Mesmo tendo explorado só uma gotinha do que se esconde lá embaixo, uma coisa é certa: o oceano é um lugar mágico, cheio de vida e mistério. Os monstros marinhos
com toda a sua fúria e mistério, mexem com a gente e nos dão medo ao mesmo tempo, desafiando nossa compreensão do mundo. Qual dessas criaturas te deixou mais arrepiado? Conta pra gente nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais mistérios e curiosidades. Até a próxima!